fizeram de 3 vezes por mês. Ele chegou no cérebro e aí fizeram a ressonância magnética, né? Aqui está algumas sequências da ressonância que a gente pode ver que tem, né, uma lesão no lobo temporal esquerdo. Essa lesão ocupa predominantemente a porção anterior do lobo temporal esquerdo, atinge o giro temporal médio, inferior, se estende também para o giro parifocampal, à esquerda. Fernanda, Oi. só pedir para você deixar, antes de você chegar para o diagnóstico, deixa alguém discutir um pouquinho a lesão depois, antes de você pular para... Tá. Tá legal? Tá bom. E a gente pode ver que essa lesão tem um aspecto bolhoso, com marcado terminal no T2. No pós-contraste, a gente vê que tem um foco apenas pontiforme aqui de realce, nada exuberante. Na restrição à difusão, ela não apresenta, na sequência de difusão, ela não apresentou restrição. E também na sequência de suscetibilidade magnética, não tem nenhum sinal, não tem nenhum baixo sinal marcado, que indica calcificação ou hemorragia. Então, diante desse quadro, né, de uma criança, um paciente jovem, com crise convulsiva, de longa data, refratária a tratamento, que tem uma lesão no lobo temporal, então vamos discutir a epilepsia do lobo temporal. E a causa mais comum não é associada a tumor, é associada à esclerose temporal medial. E quando associada a tumor, os principais são os tumores, né, glioneurais, como o ganglioma e o de Nest. O ganglioma é o principal desses tumores. E é um tumor de crescimento lento, benigno, bem diferenciado, e ele pode ocorrer em qualquer local do sistema nervoso central, sendo muito comum no lobo temporal, seguido do frontal. Ele é comum em pacientes jovens, né? Criança, adultos jovens, em geral, menor que 20 anos. São lesões solitárias, na maioria dos casos, mas tem casos multicêntricos, mas não é comum. A transformação maligna é muito rara, nunca metastatiza. Agora, é só ficar atento porque é comum que ele se dissemine para o espaço subaracnoide adjacente, e isso não indica anaplasia. E é muito associado à displasia cortical. O padrão clássico de imagem dele é uma massa cística, né? A gente vê o marcado terminal 32, e tem um nódulo mural que realça pelo contraste. É a principal imagem. Mas ele também ia lembrar que é muito comum ter a calcificação, mostrada aqui na sequência de suscetibilidade magnética, com esse baixo sinal marcado aqui. Ele pode calcificar em cerca de 35, 40% dos casos. E outro padrão de imagem é um sólido com impregnação pelo contraste, que pode ser uma impregnação homogênea, heterogênea, até mais periférica. E não é comum um edema extenso ao redor da lesão. A gente vê que aqui tem um edema, mas não é tão significativo, como a gente vê em outras lesões, como metástase e outras lesões malignas. Até porque o crescimento desse tumor é muito lento. As apresentações incomuns, como eu falei, ele pode ser muito cêntrico, e em outros locais do sistema nervoso central. Aqui tem um ganglioma na projeção do quiasma, na medula, mas isso não é comum, não é a primeira opção que pensaria. O segundo tumor, né, é o tumor neuroepitelial embrioplásico, o GNET, que ele também é um tumor benigno, de crescimento lento, bem diferenciado, e pode ocorrer na substância cinzenta, tanto cortical, que é o mais comum dele, como na profunda. E ele acomete principalmente o lobo temporal, também seguido do frontal, assim como o ganglioma. Geralmente também são lesões solitárias, que acometem pacientes jovens, crescimento muito lento, a transformação maligna é muito rara e também associada à displasia cortical. É muito comum a associação. Ele se apresenta na imagem como aspecto bolhoso, multilobulado e marcado tercinal em T2. Pode apresentar um tercinal marginal no flare, e o realce praticamente não é ausente, quando existe é muito discreto. E a calcificação aqui já é bem mais rara do que no ganglioma. Aqui tem os casos da literatura mesmo, do GNET, que a gente vê uma lesão de aspecto bolhoso, aqui no lobo frontal esquerdo, que tem um interfinal marginal no flare, aqui o T1, e a gente vê que o pós-contraste não tem nenhum real significativo. Aqui também é outro caso, que tem um aspecto bolhoso bem mais marcado,
o hipersinal em realce significativo. Então, diante de uma lesão, né, uma massa córtico-subcortical, multilobulada, aspecto bolhoso, com um hipersinal marcado em T2, no jovem, um paciente jovem com história de epilepsia de longa data, é muito sugestivo do DIMET. O próximo slide tem o histopatológico. Pode passar. Na verdade, assim, eu acho que eu já dei a resposta. Você já deu a resposta, né? Então, assim, o aspecto é bem sugestivo, né? Como você mesmo falou no começo, a massa multicística, é bem clássico. o aspecto bolhoso, né? E você também falou duas coisas importantes. Primeiro, sempre lembrar de olhar com calma se não tem nenhuma displasia cortical associada, né? E que também o DINET a longo prazo, por conta das crises convulsivas, você dá uma olhadinha no hipocampo também para ver se já não tem algum grau de esclerose mesial temporal, né? Que, como você falou, é a causa mais comum de epilepsia do lobo temporal. Mas esse aí acho que está bem típico, né? Acho que vai... Então pode passar aí o histopatológico. Aqui foi um caso, né? E o histopatológico foi mesmo um DIMET. O caso ficou bem bonito, bem ilustrativo, né? Bem bonito. Então, só para a gente ficar na mente aqui, a principal diferença entre eles é justamente a calcificação e o realce, que são muito mais comuns no ganglioma. Uhum. Aqui só... Ah, tá. Não, pode falar. Aqui é só para falar também da existência de outros tumores do lobo temporal, como o xantosprostoma amorfo, mas é muito mais raro. Também em pacientes jovens de crescimento lento, e ele geralmente está associado com a reação, né, dural, se apresentando como a causa dural, né, no pós-contraste. Geralmente ele tem um nódulo mural, né? Que encosta na dura e a dura tem essa reação que você falou, né? E só para citar, né, esclerose mesial temporal, já que é epilepsia do lobo temporal que a gente está falando, que também é esclerose hipocampal, o nome, né, que é a causa mais comum da epilepsia do lobo temporal, e se apresenta com alteração do hipocampo, como atrofia, alteração do sinal aumentado no T2, flash, e também pode estar associado com uma morfologia, uma perda da arquitetura desse hipocampo, como alteração da intensitação ou até da rotação. Agora, só ficar atento que 10% é bilateral, né? Que geralmente a gente compara um lado com o outro. Aqui é um casinho que a gente vê um hipocampo reduzido de volume, com alto sinal no T2. E aqui a gente vê a redução de ambos os hipocampos, também com alteração do sinal, que está dentro dos 10%, né? Bilateral. Uhum. Aí foi isso. E é sempre bom também tomar cuidado, não olhar só no flare, porque o flare às vezes dá um hipersinal que pode enganar, né? Eu já vi caso de paciente que veio fazer controle de esclerose mesial temporal e não tinha, assim, na verdade era só artefato do flare, né, no primeiro exame. Mas parabéns, o caso ficou bem bonito, todo documentado, com histopatológico. Parabéns. Então, agora vamos ver então o próximo caso. Você tira a sua tela, por favor. Pronto. Então tá. Então, Cíntia, você quer apresentar então o seu caso ou os seus casos? Vamos, vou compartilhar aqui. Então tá. Então, a doutora Cíntia é residente da UHG, né? E ela vai apresentar um ou dois casos, não tenho certeza. Então, Cíntia, quando você quiser... Um caso meu, um caso que o Lucas fez. Tá ótimo. Então, pode começar, por favor. O primeiro caso é um menino de 14 anos, que era previamente rígido. Ele chegou a procurar emergência, que ele tinha uma febre, otalgia e radiação da dor para a região parietal. Foi medicado, recebeu alta. Nesse intervalo, ele continuou com cefaleia, procurou um neurologista, que foi quem acabou indicando a avaliação oftalmológica e a ressonância de crânio. Na realização da ressonância de crânio, que foi ambulatorial, foi vista uma lesão de fossa posterior comprimindo estrutura de tronco cerebral, pelo menos foi esse o relato,
e daí ele foi encaminhado para emergência para fazer essa avaliação. Pela neurocirurgia, a gente tem esse exame neurológico aqui, em que ele estava vigio, lúcido, fala com boa fluência, boa articulação, capacidade cognitiva normal. Ele tinha força preservada nos 4 membros, exceto por um segmento distal do membro superior esquerdo, que foi por um trauma que ele tinha tido aos 4 anos. Mas tinha dismetria significativa em mídio esquerdo, com distiacodocinesia, e nistagma virada lateral esquerda, sem outras alterações neurológicas. E aí a tomografia mostrava essa imagem aqui, foi feito o exame na emergência também, em que a gente vê uma lesão expansiva de fossa posterior, com calcificação grosseira de permeio. Ele foi levado para ressonância, que eu vou mostrar para vocês em seguida, mas a gente já consegue ver aqui que é uma lesão volumosa e que realmente parecia estar comprimindo o tronco, mas aqui a gente não tem a definição anatômica que a ressonância nos oferece, né? E aí a gente tem a ressonância aqui, no flare a gente vê essa lesão volumosa, com pequenas áreas... Cíntia, deixa eu só ver se alguém quer comentar Quer o que está comentar? aparecendo aí. Então tá. Deixa eu ver quem está aqui. O Pedro, acho que já deve conhecer esse caso, né? Patrícia, você quer... Conheço, Patrícia, sim, você quer falar alguma coisa do caso? Quer discutir aí? Pode ser. Eu não conheço, acho que eu não conheço, não. Então tá. Então fala aí, por favor. Então, aqui a gente tem um axial flare, né? Mostrando uma lesão bem heterogênea. Não estou conseguindo ver por essas imagens aqui se ela está dentro do quarto ventrículo, se ela está vindo do tronco, tem que ver mais imagem. Não tem restrição à difusão. A gente vê a calcificação bem grosseira aí. E acho que essa segunda imagem é uma extensão, né, inferior da lesão. Passa mais uma coisa aí, Cíntia, por favor. Só um comentário, que eu acho que nesse caso aí, talvez valesse a pena, na dúvida, medir na máquina a questão da difusão, porque eu achei o mapa bem preto, né? De repente, se você medisse essa difusão, talvez ela restringisse alguma coisa, não tenho certeza. Realmente não medi na máquina, mas eu não tinha valorizado como restrito, não. Então tá. Então segue o jogo aí, Patrícia. Bom, continuando aqui, um sagital tem um pós-contraste, né? E aí a gente vê que a lesão... Parece que o quarto ventrículo está ali acima da lesão e ela inferiormente se insinuando no forame magno. Não estou conseguindo ver uma separação da porção posterior do bulbo ali. Enfim, querendo saber mais ou menos de onde que ela está se originando para a gente poder fazer um diagnóstico diferencial, né? Isso aí é um TOF, né, Cíntia? Um TOF. É um TOF, né? É só para mostrar que a lesão tinha um componente filtrativo, secundava aqui a paica desse lado. Tá bom. E esse tem o pré e o pós-contraste? Eu acho que eu não... Esse daqui, porque na verdade o paciente fez o exame fora, e quando ele veio pra gente, veio para fazer uma anjo. Então essa imagem eu só vou ter o pós-contraste. Só tem o pós-contraste. A sensação que dá é que... a sensação que dá é que é uma lesão que não capta, né? Mas o ideal seria a gente ver o pré-contraste também. Tem mais alguma coisa? Tem uma imagem aqui. Ou acabou aí? Não, tem mais uma sequência que é o T2 axial, mas que na verdade foi do colega que acompanhou o paciente, que filmou para mim, para a gente conseguir tentar ver o axial T2. Não ficou muito bom porque foi filmado, né? Mas a gente consegue ver alguma coisa. Você quer comentar isso também? Tô vendo aqui. De qualquer jeito, o que chama atenção, uma das coisas que chama atenção nessa lesão é que ela é uma lesão
plástica, né? Porque ela parece que ocupa uma boa parte do quarto ventrículo, você esperaria ver uma hidrocefalia maior, e na verdade, pelo que apareceu ali daquele sagital T1, nem parecia ter hidrocefalia. Ela se Isso insinua no... Desculpa, pode falar. pode. Então, ela parece. Isso aí é uma característica que leva a gente a pensar numa lesão específica, né? Ela se Mas, insinua no forame, ela vai ocupando espaço sem determinar a hidrocefalia, né? Uma lesão que deixa, vamos dizer, deixa o líquor passar ali, não obstrui. Então, assim, a primeira coisa que eu pensaria aí é no ependimoma, por esse aspecto de se insinuar assim, no forame magno. Eu fiquei em dúvida assim, com relação ali a quando ela desce para a medula, se ela comprime a medula ou se na transição bulbo-medular. Mas aí não tem nenhum T2 sagital, né? Para a gente ver melhor isso aí, Sagital, não. não. Eu acho que ela Não. está empurrando Na só, verdade, né? Ali o bulbo para frente. a grande questão semiológica dessa lesão é você tentar diferenciar se a lesão ela vem do quarto ventrículo e está comprimindo o bulbo, ou se eventualmente é uma lesão do bulbo, da ponte, do bulbo, na verdade, com componente exofítico crescendo para dentro do quarto ventrículo, né? Mas, assim, esse padrão da lesão plástica realmente me faz pensar mais no ependimoma. Se fosse uma paciente idosa, um subependimoma, mas que geralmente não chega a esse tamanho todo, né? Mas tem mais imagem aí, Cíntia? Tem mais alguma coisa do caso? não, mas eu queria só reforçar, assim, que Hum. aqui, como a Patrícia falou, parece que está empurrando o quarto ventrículo, né? Aqui a gente não vai ter o sagital T2, mas acho que uma dica importante é justamente ver que aqui no axial flare, quando a gente vê na transição crânio-cervical, é como se a gente tivesse uma expansão da medula com alteração de sinal difusa. Quando a gente vê aqui no axial T2, aqui é como se tivesse faltando um pedaço do tronco. É como se, na verdade, não tivesse no quarto ventrículo. É como se partisse daqui e aí infiltrasse para baixo toda a medula. Claro que, assim, essa imagem não está a melhor. Para a gente avaliar realmente a localização é difícil da gente falar, mas são dados importantes para a gente fazer essa avaliação. Alguém quer falar do diagnóstico ependimoma? Vocês falam? Bem, pelo seu comentário no final, não deve ter saído ependimoma, né? Deve ter saído Pois uma é. lesão primária do bulbo, né? Eu acho que, em sendo uma lesão primária do bulbo, eu acho que a gente tem que pensar num ganglioma com essa calcificação aí, mas é esquisito, muito, muito sólido, né? Não tem nada cístico, ou um astrocitoma, que às vezes tem essas lesões meio... que até tem um crescimento mais lento e que são exofíticas do bulbo. A coisa mais rara que eu já vi de bulbo foi um pinete, mas não é o caso. Um pinete não, né? Um tumor embrionário, mas que aí não é o caso porque por causa da restrição, enfim, a calcificação, acho que não tem nada a ver. Acho que eu pensaria no ependimoma, isso considerando uma lesão de quarto ventrículo, ou num astrocitoma ou ganglioma, considerando uma lesão vindo do bulbo. E aí eu acho que isso aí tem que ser muito bem estudado. Por exemplo, se você tivesse uma sequência T2 volumétrica e de repente você conseguia separar melhor, tipo um Fiesta, um Cube T2, acho que ajudaria aí a separar o bulbo, saber se a lesão é do bulbo ou não, entendeu? Esse caso foi para cirurgia, na verdade, o exame de fora sugeriu realmente um ependimoma, acharam realmente que estava no quarto ventrículo, que estava se moldando e tudo mais. Foi para cirurgia pensando-se como primeira hipótese diagnóstica no ependimoma, e aí, chegando na cirurgia, o que o cirurgião se deparou foi com uma lesão que infiltrava realmente o tronco e que ficava até difícil de distinguir margem, e acabou sendo o histopatológico astrocitoma pilocítico.
que é o tumor de face posterior mais comum na infância, mas que essa localização não é a mais comum. Normalmente ele é cerebelar. E está como paciente nas primeiras 2 décadas de vida, mais comum. Tem um bom prognóstico, mas a localização é um tanto infeliz pelos sintomas que pode causar. Tem associação com neurofibrilatório tipo 1, mas nesse caso o paciente não tinha estigma nem história familiar. Eles podem ser completamente sólidos, mas são a minoria dos casos. Nesse caso que a gente tinha, eram poucas diminutas lesões císticas, mas geralmente eles têm um componente mais cístico, pode ter calcificação, como tinha nesse caso, em até 20%, e com esses componentes císticos com empecilal T2 e o realce intenso do componente sólido. Essa imagem que estou apresentando aqui seria o aspecto clássico, sólido cístico com realce intenso do componente sólido, cerebelar, né? Não seria o mais comum a topografia de tronco, e mais sólido como a gente viu. O pós-operatório foi esse aqui, na verdade, o que se pensava que poderia ressecar um ependimoma que estivesse no quarto ventrículo, na verdade, era uma lesão difusa, infiltrativa ali na região bulbomedular, e aí acabou que a cirurgia foi uma ressecção parcial, e aqui a gente vê as alterações pós-cirúrgicas, né, com tumor residual, mas como o Robertinho denotou, ele não tem uma hidrocefalia tão importante, apesar desse tamanho da lesão. E é interessante que ele também não tem o hipersinal em T2, né? Não é comum você ver um astocitoma com um sinal ISO intermediário, assim, talvez levemente hiperintenso. Não é o aspecto mais comum também, né? Eu achei um pouquinho mais hiper nesse flare no segundo aqui, nessa transição crânio-cervical. Pô, mas aí, não sei, é difícil, né? Assim, essa imagem daí, se é janela, se é Sim. Uhum. mais... Realmente não é o clássico. Mas então tá, Posso passar para... pode passar pro o caso bem legal, pode passar pro próximo, por favor. Deixa eu compartilhar outra tela. Tá, esse é o casinho do Lucas, paciente do sexo feminino, 24 anos, realizada a ressonância magnética da coluna lombar para investigação de uma lombalgia refratária. E aí, a gente vê essas lesões aqui. Alguém quer comentar? Pedro, você conhece o caso também? Oi, Robertinho. Que eu me lembre, não cheguei a ver esse. Então, comenta aí, por Posso favor, falar. então. A gente vê aqui o sagital T2 com, não sei se é um sagital T2 ou um STIR, com supressão, um STIR. A gente vê um T2 com supressão de gordura ou um STIR. A gente vê uma pequena área nodular, algumas pequenas áreas nodulares ali junto às raízes da cauda equina, né? A maior é ao nível de L2. Pequenas lesões. Pode passar, Cintia, as próximas. As lesões têm realce sólido pelo meio de contraste, pequenos nódulos junto às raízes da cauda equina. Pode passar, tem mais. Qual a idade mesmo, Cintia, do paciente? 24. 24 anos. Aí a gente passa para o neuroeixo, né, que foi orientado pelo primeiro exame. Foi feito o neuroeixo, a gente vê um T1 3D pós-contraste, a gente vê pelo menos 2 lesões extraxiais, uma junto ao giro frontal médio, à esquerda,
com realce sólido pelo contraste, um espessamento PAC-meninge adjacente, uma outra junto ao giro pós-central esquerdo também. E essas são, assim, olhando isoladamente, poderiam ser meningiomas ou diagnóstico diferencial implantes meníngeos, mas pensaria mais primeiramente em meningiomas. E aqui é na axial T2, a primeira imagem, mostrando uma lesão no ângulo ponto cerebelar esquerdo, com insinuação para o interior do conduto auditivo, com realce também sólido de contraste. Outras lesões na topografia do nervo trigêmeo, maior à esquerda, à direita a gente vê um foquinho de realce, também pelo meio de contraste, um realce sólido de contraste. Aí, juntando tudo, fica mais fácil o diagnóstico, né? Tem mais imagens? Pode falar? Não, só essa mesmo. Aí a gente tem imagens sugestivas de meningiomas, né? Extraxiais nas convexidades e imagens sugestivas de estivanomas nos condutos auditivos, no conduto auditivo esquerdo e nos nervos trigêmeos, e outras junto a raízes da cauda equina, né? Podem ser estivanomas também, provavelmente estivanomas. Juntando tudo, a gente pensa no diagnóstico de neurofibromatose tipo 2. Um outro tumor que também pode estar presente são ependimomas, né? Ependimomas também podem estar associados, né? Esse aqui foi um caso interessante, porque na verdade que não tem lesões cutâneas praticamente, né? Basicamente são tumores do sistema nervoso central, meningiomas, estivanomas e ependimomas, que a gente tem que lembrar, né? Ao contrário da neurofibromatose tipo 1, que tem aquelas típicas manchas café com leite, mas aí são gliomas, são amartomas, né? E neurofibromas, outros tipos de tumores. esse caso foi interessante, que ela foi por lombalgia, e daí a radiologia que sugeriu que prosseguisse a investigação para o rastreio, né? E daí que deu o diagnóstico. Como o Pedro falou, a doença neurocutânea autossômica dominante, mas que não tem esses estigmas cutâneos, a gente acaba vendo mais as lesões de sistema nervoso, tivanomas, meningiomas e ependimomas, que a gente não tinha nesse caso. E geralmente predomina na segunda a quarta década de vida, que é justamente a faixa etária da paciente que a gente viu. E é isso. Caso bem, bem bonito mesmo, assim. Acho que esse aí deve ter sido o que o Lucas falou que é ilustrativo. Isso, exatamente. Eu imaginei que esse aí realmente está bem ilustrativo. Então, assim... Acho até que foi ele que viu a lombar primeiro. Ah, é? Então ele está fazendo Uhum. propaganda já, né? Então, Patrícia, você falou que a Luana ia apresentar 2 casos, só que eu não estou vendo a Luana aqui. Você sabe se ela vai apresentar? Peraí, ela não tá aí não? Eu não estou vendo ela aqui na lista, não. Deixa eu ver. Ela mandou uma mensagem agora, falou que tinha entrado. Ah, é? Mas não tá não, né? Só se ela tá como home ali. Ou tá usando o nome de outra pessoa. Cara, eu tenho... fala. Será que ela entrou na sessão certa aqui? Ela acabou de mandar mensagem, entrei agora na sessão. Deixa eu perguntar aqui pra ela. Luana, se você... Opa, ela tá no home mesmo, é ela que tá identificada como home. Então, Luana, beleza. então é todo o seu aí. Pode apresentar, por favor, então. A doutora Luana é residente do Instituto do Cérebro e vai apresentar para Oi, a gente Roberto. 2 casos. Oi, Luana, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu consegui desabilitar agora o áudio. Eu tava conseguindo falar com vocês, aí escrevi aqui no chat. Então, Roberto, eu preparei 2 casos. Um eu já tinha, o outro houve um diagnóstico recente da mesma patologia, então eu juntei esses 2 para poder mostrar para vocês. Tá ótimo. Só compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver como é que eu venho, que eu já não lembro. Aqui.
Isso. Ai, gente. Olha o que eu fiz. É. Que droga, né? Bom, mas vamos lá. Tudo bem. Boa noite a todos. Eu trouxe 2 casos aqui para mostrar. O primeiro caso é um paciente jovem, masculino, 16 anos, com uma cefaleia temporal à direita, alteração do comportamento e crises convulsivas. Alguém quer comentar os achados de imagem? Vamos lá, Pedro. Isso aí é bom de comentar que isso aí não tem nem como errar o diagnóstico no final, hein? Não bota pressão, não. Pressão. Ai, gente. Vamos lá, 16 anos, né? Uma lesão temporal. A gente vê baixo sinal no T1, né? E uma pequena área ali de hipersinal, que pode estar relacionada a conteúdo hemático, hiperproteico, né? E gordura, que são causas de hipersinal em T1. E parece ter uma pequena área cística, algumas pequenas áreas císticas mais anteriormente, essa outra área. Exato. Flare, a gente vê uma alteração do sinal, um lobo temporal, né, um hipersinal, predominando ali na substância branca, e esse componente mais heterogêneo anteriormente. Vou tentar ver as outras sequências. A gente vê um efeito de massa, né, efeito tumefativo ali, tem uma expansão aqui da porção temporal mesial também, comprimindo o pedúnculo cerebral ao direito, né? E ok, essa lesão, esse componente mais ovalado, com pequenas áreas císticas anteriormente, a gente vê bem no T2, né? Esses componentes císticos. Vamos ver o SWI, a gente vê um foco de baixo sinal, alguns focos de baixo sinal que podem estar relacionados ao componente hemático ou calcificação. Acho que a gente não tem um mapa de fase aqui, mas poderia ser um ou outro. O contraste parece ter um tênue realce periférico, né? Esse aqui é o Pedro, Esse é pré, pré, ainda é o pré, Tá, deixa eu passar pré. o outro, só para o sinal que tá aí, pô. Tá. Ah, não, tá, difusão. Difusão, a princípio, olhando o ADC, né, o ADC similar ao restante do parênquima encefálico, anteriormente tem uma área um pouco mais hipointensa, né, poderia ser de maior celularidade, mas a difusão não chama muita atenção, não, assim, não me emocionou muito com hipersinal, hipercelularidade típicos, né. Aqui já foi, né? Agora o contraste. Ok. Contraste, a gente vê um realce então sólido, né, desse componente mais anterior, né. Ele tem uma base ali meníngia, né, junto à asa maior do esfenoide, e talvez um pouquinho de espessamento pacmeníngeo associado na segunda imagem. Enfim, essa área de cística hipocaptante de contraste também. Ok. Aqui os outros cortes mostrando, né, o realce que você chamou a atenção, ele tem uma extensão, né, mais superior. E aqui era edema. A perfusão. Perfusão bastante aumentada, né? Perfusão vermelha, uma lesão bastante hipervascular. Isso. Tá. Aí o diagnóstico. O paciente tem quantos anos? 16 anos? 16 anos, isso. E a clínica era, desculpa... Era cefaleia, crise convulsiva e alteração do comportamento. Acho que é isso. Uma lesão expansiva temporal direita, né? Volta só lá para a gente tentar caracterizar como intro ou extraxial. Sim. Deixa eu ver, aproveitar e ver o tempo. Não tem aqui a evolução. Mas foi algo, não era a longo prazo, não, foi a curto prazo.
É, Tá, um T2. uma lesão que aqui pelo T2 a gente não vê fenda licórica. Talvez aqui na primeira imagem tenha uma pequena fenda licórica, né? Mas de qualquer forma eu achei difícil determinar se ela é extraxial ou intraxial, ou até extra com componente intraxial, né? Sim. Mas, assim, lesões que a gente tem que pensar no diagnóstico diferencial, né? O xantoastrocitoma pleomórfico, acho que até a Fernanda chegou a falar já na apresentação anterior, é uma lesão que geralmente é uma lesão que causa crise convulsiva do lobo temporal, tem uma base de implantação meníngea e um nódulo sólido, componentes císticos também, poderia se apresentar dessa forma, né? Pode ter uma perfusão aumentada. Meningioma também é uma possibilidade nesse caso, né? Agora, tem bastante edema no parênquima, né? A perfusão aumentada fala muito a favor também, fala a favor do meningioma, bastante aumentada, né? Essa área parenquimatosa vocês consideraram como edema ou algum componente infiltrativo também? Realmente a dificuldade foi de estabelecer a rima licórica, né? Só para a gente caracterizar bem uma lesão extraxial, houve uma dificuldade nessa parte, porque não tinha esse sinal no T2. E só para complementar... Em meningioma, se você está pensando em meningioma ou qualquer outro tumor meníngeo, isso aí é uma coisa que caracteriza a agressividade, né? Você perde essa distinção do parênquima e da lesão. Isso aí não é o habitual do meningioma clássico, né? Você já pensaria em alguma neoplasia maligna da meninge, seja ela o meningioma ou alguma outra, né? Ou o meningioma anaplásico, né? Que tem um componente um pouco mais infiltrativo, né? Mas a faixa etária também não está batendo muito com meningioma, né? 16 anos. Eu tenho outro caso no instituto, de uma paciente feminina de 18 anos, e aí o diagnóstico era de meningioma mesmo. Mas teve uma licórica, estava bem, sabe, estava bem de liso. E só não é o mais comum, né? Sim, exato. Só para complementar seu raciocínio, Pedro, que você citou o xantoastrocitoma pleomórfico. Cefaleia. Pessoal, Patrícia, acho que você está participando aí. Então, só para complementar o raciocínio do Pedro sobre o xantoastrocitoma pleomórfico, esse hipersinal aqui, no axial, que não está aqui demonstrado, ele correspondia àquele foco no SWI, Pedro. Então, sim. O achado era mais para sangramento mesmo, não era calcificação, né? Não. Isso. Tá? E eu já vou falar, então, aqui do diagnóstico desse caso. Que, assim, na verdade, só não fechou mesmo porque não tínhamos estudos imunohistoquímicos, né? Alguns estudos específicos, então ficou entre um sarcoma sinovial, pouco diferenciado, não podendo descartar o sarcoma de Ewing ou Pinette, né, entre os diagnósticos diferenciais. Só que esse caso acabou não tendo um desfecho, né? Não chegou para a gente esse desfecho. Então, esse caso foi mais para mostrar mesmo um possível diagnóstico diferencial, né, de um possível meningioma maligno ou atípico que tem essa característica de poder infiltrar o parênquima, né? O sarcoma é um grande diagnóstico diferencial, apesar de bem raro, e ainda mais esse que está citado aqui, né, um sarcoma sinovial, ele encontrado na meninge, ele é o primário da meninge. Então, assim, é muito raro, porque os sarcomas são das articulações, né? Mas existe uma apresentação do sistema nervoso central, que seria o sarcoma sinovial primário da meninge. Muito raro, infelizmente a gente não teve o desfecho desse caso. Um diagnóstico diferencial de meningioma maligno, né? Anaplásico. Isso. Difícil diferenciar às vezes, né?
Exatamente. Entra também metástase, né, dural, mas aí na faixa etária, realmente uma faixa etária muito, né, a não ser o sarcoma de Ewing, né, que também tende a fazer até metástase transcalota, né, e também dural pode Um ter. diagnóstico que a gente tem que lembrar também é daqueles cloromas relacionados a leucemias, né, nessa faixa etária que também pode se apresentar com massas Exato, PAC-meninges, né, entra no exato. diferencial. Foi até eu trouxe casos na sessão passada, né, de cloromas também, que teve esse aspecto também, simulou ali uma cauda dural, né, também, que a gente viu nesse. Então, trazendo aqui os tumores das meninges, né, obviamente o mais comum são os meningiomas. No caso, foi levantada a possibilidade de um meningioma atípico ou maligno, exatamente porque a gente não conseguiu determinar essa rima licórica, né? Então, a dúvida ficou, invade o parênquima, não invade, está aderido à leptomeninge. Então, nesse caso, se trata, então, do subtipo mesenquimais não meningoteliais malignos, né? Onde temos os sarcomas e o hemangioperistoma, ou tumor fibroso solitário. Falando um pouco dos sarcomas, são mais de 50 subtipos histopatológicos, né, classificados, né? Eles são grau 4 da OMS, são tumores malignos. As neoplasias intracranianas, como eu falei, com base dural, são extremamente raras e entra no amplo diagnóstico diferencial, tanto de tumor primário, como de tumor metastático, né? Citando aí mama, tireoide, metástase do neuroblastoma, metástase sarcoma de Ewing, e as apresentações intracranianas são raras e, no entanto, elas exibem semelhanças morfológicas próximas aos meningiomas, né? Como eu citei. E são mais vistos, os sarcomas são mais vistos em adolescentes e adultos jovens, mas pode ocorrer em qualquer faixa etária. E assim, realmente não é um diagnóstico por imagem, né? Assim, não é comum, a gente vai pensar sempre no meningioma mais atípico, mas é um diagnóstico mesmo histopatológico, né? O garoto foi operado? Ele foi operado, conseguiram tirar toda a lesão. Pô, legal. Só não sei o segmento dele, porque assim, recidiva muito, né? Sarcoma, ele recidiva, ele pode aparecer múltiplo também, então não é um prognóstico bom, né? É um prognóstico reservado. Luana, era uma lesão primária ou tinha outra lesão, alguma sarcoma de Ewing em outro local? Pois é, assim, esse paciente, ele acabou não voltando mais, assim, eu acho que ele deve ter, devido à pandemia, porque foi antes da pandemia esse caso, então provavelmente a revisão dele, ou já teve, foi por agora, ou então ele ainda deve estar aí para algum retorno, que eu ainda não fiz o segmento, mas assim, é válido lembrar que realmente tem que pesquisar, né? Como o diagnóstico dele não fechou, realmente provavelmente ele fez um segmento, não sei se foi no IEC, mas eu vou procurar saber e trago o retorno para vocês. Se eu não me engano, esse caso já mostraram esse caso na sessão da Sociedade de Neurocirurgia. E nela eu acho que eles realmente tinham considerado como sendo um sarcoma sinovial primário da meninge. Sim. Eu não sei se isso aí foi assim, se é o sobre a mesmo sessão. paciente, né? Ou se é outro. Deve ser, não devem ser tantos assim, né? Não é possível que. Pois é, então eu vi um outro hoje que eu vou Então, mostrar, primário, que eu vou mostrar para vocês. Aí aqui, né, o sarcoma no sistema nervoso central fala que a maioria é originário da dura mater, base do crânio. A apresentação intraxial e leptomeninge é bem comum. Necroses são comuns, que a gente viu um foco de necrose, no caso, e a hemorragia é pouco comum. Então, assim, na ressonância não tem achados específicos, né? O papel da RM é mais para poder demonstrar as características de agressividade, né? A invasão do parênquima, a difusão alta, a perfusão alta não interfere tanto, porque dentre os meningiomas, até os subtipos de baixo grau, eles podem ter perfusão altíssima e isso não significar um grau mais elevado.
O caso da literatura que eu peguei, bem parecido com o nosso, assim, com a diferença realmente do sinal do T2, que está um pouco mais hiper, paciente de 21 anos, a história de cefaleia, crise convulsiva, a lesão exatamente no mesmo polo temporal, né, anterior. Aqui já dá uma impressão de que é extra, né, porque a gente vê bem a definição aqui do córtex empurrado. Realmente a rima licórica é mais difícil de detalhar, só alguns pontos que parece que a gente vê ela parcialmente. E aí aqui, olha a necrose que ele faz, olha o realce dural, né? E o edema, bastante edema, com herniação do uncus. Então, um caso bem parecido no paciente jovem. Aqui é um outro caso de metástase, né? Aqui no caso é um sarcoma sinovial do antebraço, do antebraço esquerdo, com metástase no pulmão, que não foi mostrado, e no sistema nervoso central, aqui simulando um pequeno meningioma, né? Olha como é que essa lesão está mais indolente, né? Então, e o próximo caso é um lactente de 7 meses, crise convulsiva e papiledema. Eu vou só parar aqui de compartilhar, porque tá no... ele tá na minha área de trabalho, eu coloquei aqui o exame, tá, só para mostrar então, aqui... Deixa eu ver se vai carregar, né? Carregou. Tá. Então aqui, olha só, olha o tamanho dessa lesão, 7 meses. Uma lesão, vocês estão conseguindo ver? Não? Ai, peraí. Não tá dando para ver, não. Não? Ixi, então... Você tem que... Não, tem sim. É só você apertar em share screen de novo. E aí você seleciona a tela que você Acho quer que agora compartilhar. foi. Vê se foi agora. Foi, Não. agora foi. Veio. É? Ah, tá bom. Então, olha o tamanho dessa lesão. Uma lesão 7 meses, né? Esse paciente é sinais de abaulamento, né? Das fontanelas aqui, né? Essa porção mais posterior. A lesão extremamente volumosa, aspecto agressivo, várias lesões, vários focos de necrose, hiper espontaneamente densa, né? Indicando aí uma alta celularidade dessa lesão. Aqui, provavelmente, componentes císticos ou mesmo aprisionamento licórico, mas pode ser componentes císticos. E uma hidrocefalia, né? Aqui o pós-contraste, olha a impregnação dessa lesão completamente heterogênea. Quando janela para osso, a gente vê que tem até olha só, uma rarefação aqui, né, do osso parietal, aqui dessa calota, um afilamento também, ou seja, um comprometimento até da parte óssea. E até aqui, ó, algumas vascularizações aqui, transcalota, né? Ó, tá vendo? Fazendo meio que uma drenagem de colateral. Então, esse diagnóstico, deixa eu ver se eu tiro aqui, uma criança. Então, a princípio, o diagnóstico aqui, mais provável seria de um tumor teratoide rabidoide atípico, né, pela faixa etária e tal. Mas o diagnóstico veio sarcoma sinovial, um caso primário. Então, um caso realmente confirmado por biópsia, né? E aí esse sim seria um sarcoma primário da meninge. Era isso para mostrar. 2 casos bem interessantes, assim. Você conseguiu, essa história de que o raio não cai 2 vezes, né? Você conseguiu pegar, caiu. no intervalo de tempo, 2 sarcomas de meninge. E esse segundo, então, tem a cara de tragédia, né? Porque isso aí, Sim. essa cirurgia, ele foi lá pro cérebro, vai operar lá com vocês? Ele já operou, mas eu acho que a evolução realmente, né, não foi muito boa. Não sei se ele ainda está no CTI ou se... Não sei ainda o que aconteceu, mas... e não foi tirado tudo, né? Obviamente, tiraram só parte da lesão. A lesão era muito grande. A cirurgia bem complicada, né? Isso aí é uma tourada, e com frequência você vai ter que tem que transfundir a criança durante a cirurgia, porque assim, o volume de sangue que ela vai perder para o tamanho da criança, isso aí vai ser uma tragédia também. Exatamente. Então, realmente, é um caso bem complexo mesmo. É paciente para o cérebro, para o hospital com recurso para isso, né? Sim, exato. Bom, era isso, gente. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Pedro, Patrícia, querem falar mais alguma coisa?
nessa tomografia, eu não tinha visto esse exame ainda. Assim, quando eu comecei, eu já sabia, você já tinha falado que eram 2 casos com o mesmo diagnóstico, né? Mas eu achei difícil caracterizar também como uma lesão extraaxial nessa TC. Exatamente. E aí, só lembrar que tem um tumor de criança com menos de 1 ano de idade, aquele ganglioma desmoplásico infantil, que às vezes faz uma cara horrorosa e é um tumor com um prognóstico extremamente melhor do que esse, né? Então, acho que seria um diagnóstico diferencial aí, pelo menos vendo só a tomografia, né? De repente, vendo a ressonância, a gente veria que não era isso. Mas... Esse bebezinho, ele nem fez RM, né? Acabou não fazendo. A gente fez uma TC, não sei se ele tinha em outro lugar, mas não estava no nosso arquivo, não. Que seria interessante também a ressonância, mas não foi feito nesse caso. E aí, realmente, a lesão é tão volumosa, é difícil, né, de definir se é intra ou se é extra, porque você perde o parâmetro, né? De repente botaram na sala meio que de urgência, né? Por conta da hipertensão intracraniana. Aí nem quiserem esperar a ressonância. Exato. Mas caso assim, bem interessante mesmo. Sim. Então tá bom, gente. Vou descompartilhar aqui. Obrigada aí a todos. Não, Obrigada, a gente que Robertinho. agradece. A gente que agradece. E até a próxima, né? Até. Patrícia, você quer mostrar um casinho, então, para completar 1h30 1 hora de sessão, pelo menos? Patrícia, acho que ela... Patrícia caiu? Tô aqui. Então, você quer mostrar um caso aí pra gente, antes de terminar? Vou mostrar. Peraí. Só tô tentando entender o que eu tenho que fazer aqui. Você tem que apertar esse verdinho embaixo ali, o Share Screen. Aí você seleciona qual tela você quer compartilhar. Tá aparecendo a tela? Tá aparecendo. Então, é um caso bem rapidinho. É um paciente masculino de 20 anos, com uma queixa de hipoestesia facial esquerda. Era HIV positivo, acabou de descobrir que era HIV positivo. E tinha algumas lesões cutâneas inespecíficas. Alguém quer discutir a imagem? Ou querem que eu fale? E aí, Pedro, quer falar? Assim, aparentemente a lesão pega ali a porção intraaxial do trigêmeo e continua ali junto por ele, né? Componente pontino, né? E parece um componente cisternal também, anteriormente. O trigêmeo esquerdo, né? Isso. Difusão sem restrição importante. Pode falar, Patrícia. Pode. Não, o que eu ia falar, assim, é que pega mais o trigêmeo esquerdo, mas o direito também... A direita é um pouco espessado também, né? Aqui, eu fiquei na dúvida se era artefato, mas aqui no Fiesta dá pra gente ver bem na segunda imagem, né? Que o direito também tá espessado e a esquerda também, principalmente, parece ter um componente, talvez aqui no cavo de Meckel, né? Esquerdo também, que tá obliterado. Não sei se o corte pegou bem o cavo, né? Talvez o corte mais inferior mostre melhor. Eu acho que o direito também está comprometido, né? A direita também, né? É porque a direita parece que tem um pouco de líquor ainda ali, né? Mas a esquerda é mais evidente. De qualquer forma, são os trigêmeos espessos, né? Com sinal alto. Espessados. Aqui, esse Fiesta aqui mostra bem aquilo que você falou. No direito ainda tem um pedacinho de cavo ali que não foi comprometido. Na esquerda ele está completamente comprometido. Aqui o coronal também mostrando o espessamento dos trigêmeos. Condutos a princípio estão livres, né? Os condutos não tinham nada. Aqui o sagital também, que é uma boa, eu acho legal mostrar, porque a gente acostuma muito a ver o trigêmeo no axial e o sagital é um ótimo plano se a gente angular. Então é um plano muito bom para ver os trigêmeos também. Então a gente vê aqui que do lado esquerdo é um tarugo, né, um trigêmeo gigantesco. Muito espessado, do lado direito também, muito mais espessado do que a gente costuma ver.
E aqui o pós-contraste. Uhum. As setinhas Contraste mostrando aqui. E vem Realça, cá, né? é só artefato ou Hidrogênio. tem coisa ali perto da órbita também? É só artefato de supressão isso aí? É artefato, não tinha nada não. Tá. E é isso. É só E é isso que isso? tem. E Pô, é que isso. bom. Paciente de 20 anos, HIV positivo. 20 anos HIV positivo com umas lesões cutâneas. E é isso. Tem que pensar alguma coisa relacionada a HIV, né? Linfoma são lesões que causam espessamento de nervos cranianos, né? Você pode ter também doenças meníngeas com espessamento de nervos. Ele tinha alguma coisa para sarcoidose, tuberculose, uma doença dessas meníngeas que Eu espessam perguntei nervos. também da questão ali do globo ocular, porque se tivesse comprometido ali também o ramo oftálmico ali você tem que pensar também se não poderia ser alguma disseminação perineural de algum tumor, né? Já que tem essas manchas na face, sei lá, se ele tem um Kaposi Sim. que está disseminando por perineural, enfim. Agora, porque assim, pode. HIV é mais difícil, né? Você tem algumas manifestações atípicas, porque pensar numa infecção que cause esse espessamento todo tão heterogêneo é difícil, né? Difícil. Então, realmente, assim, entraria no diferencial isso que você falou, o linfoma, eu não lembro se restringe a difusão, que ajudaria no linfoma, aí sim, sarcoidose, doença por IgG4, e, e considerando a questão do HIV, dessas manchas esquisitas, uma disseminação perineural de algum tumor, né, que a gente não está vendo. Aí seria bom, não deve ter aí, a questão de ver se os forames ovais estão alargados, algo do tipo, né? Mas e aí, Patrícia, o que você tem mais aí, Não, além das então, aí imagens? assim. Ele Aí, era HIV, SIDA, já AIDS, com baixo CD4, sabe dizer, Patrícia? Ou, tipo, não, só foi ele descobriu o HIV, né, nessa internação. Então, acho que assim, no momento que ele internou, ele descobriu. Então, ele não tinha. Não tinha AIDS ainda, né, em si. Uhum. A primeira manifestação que ele teve foi essa, né? Foi investigado para isso tudo, linfoma, sarcoidose, enfim, todas essas possibilidades foram consideradas. Acabou que ele fez um VDRL, que foi positivo, e aí foi tratado para neurosífilis. Neurocífilis às vezes causa um espessamento, mas é muito comum ali nos condutos, né? Que a gente chama até de otossífilis, né? Pois Existe um é, espessamento grosseiro de nervos, né? Teve um No caso bem conduto. interessante. Então, Lá no nos conduto eu já servidores. vi, aquele caso dos servidores, exatamente. Fez o exame para o ECO, depois ele fez o exame dos servidores. Eu lembrei exatamente desse caso. E aí, assim, ficou como possível Uma neurosífilis, está possibilidade, né? tratando. E aí vamos ver o que vai acontecer. Bem Ainda não tem o interessante. Ainda exame de não controle voltou. dele. Não, ainda não. Se confirmar, assim, na verdade, tem até como confirmar essa questão da neurosífilis pelos achados do líquor. Além do BDRL, tem. Mas eu não lembro exatamente qual é o critério que eles usam para fechar como neurosífilis, né? O FTABS, sabe se veio positivo? Não sei. Não Porque, sei. se eu não me engano, tem um deles que você não tem síntese intratecal, aí você consegue, se tiver, com certeza tem neurosífilis, mas enfim. Mas bastante interessante, que esse caso aí bem legal. Mas fala aí, você vai Não, falar era isso. Não, só ia ver se tinha algum outro slide que eu não tinha mostrado. Mas é isso. Legal. Bem legal, bem legal. É um caso do IEC também. Que o IEC é a nossa fonte de casos... Eterna. Não, e casos bizarros, né? De lá nunca você pensa no mais comum, né? Nunca vai ser um meningioma, nunca vai ser um chivanoma, é sempre alguma treta bem pior, né? Pois é. Isso aí eu achei bonitinho. Bem interessante mesmo. Isso aí é altamente publicável se conseguir fechar, né, cara? Mas... Tem pouca coisa, assim, de artigo mostrando esse espessamento de trigêmeo. Não, porque otossífilis é um negócio que a gente não pensa, mas é relativamente comum. Uma vez eu conversei com um otorrino,
Eu acho que em jovem, você tem sempre que considerar a alteração da função auditiva sem explicação, eles sempre consideram otossífilis uma possibilidade, cara. Mas essa daí eu nunca tinha visto também, cara. Eu vou tentar correr atrás dele para ver se consigo ter algum retorno, né? Porque como não é tumor, às vezes sai do cérebro e a gente não sabe o que aconteceu, né? Mas eu vou ver se eu consigo descobrir. Não, beleza, beleza. Mas caso bem legal mesmo, cara. Então, pessoal, 8h35, né? Vamos então, acho que a gente... Alguém mais quer mostrar alguma coisa, quer discutir, falar de algum caso? Então é isso. Então, obrigado aí por todo mundo que participou, que trouxe caso. Obrigado para a Milene também, que ajudou e deu suporte na parte da informática para a gente. Por nada. E então no próximo mês a gente volta com a sessão, tentar voltar para a terceira quinta-feira de novo. E então é isso. Muito obrigado e até a próxima.